falar sobre esse tema, né? Falar sobre a maneira como a gente mantém as nossas relações cotidianas, sejam com amigos, familiares, é sempre uma reflexão importante. Estar olhando para isso devido à maneira como as pessoas têm se comportado muitas vezes, principalmente em redes sociais, onde isso se evidencia muito mais, as pessoas acabam se sentindo muito mais corajosas, mais protegidas para falarem certas coisas, que isso possa ser difundido para que a gente consiga promover melhor essa cultura de paz entre todos, né? Só a reflexão, só a gente sentar para conversar, falar sobre isso, já é algo muito produtivo também. Galera, é um prazer estar recebendo vocês aqui hoje. Estou muito feliz mesmo aqui com a presença de vocês, para a gente bater um papo e assim, sobre um assunto, né, um tema que não é nada muito difícil, um tema leve, mas que eu acho muito importante da gente debater, refletir. E assim, queria começar com uma reflexão assim, com vocês, né, por conta do nosso tema, por conta da proposta que a gente vai discutir hoje. Vocês preferem muitas vezes terem razão ou estarem num estado de paz, ou estarem felizes? Ou assim, vocês acham que é possível ao mesmo tempo ter razão e ser feliz? Em que condições vocês acham que isso é mais favorável? Uma coisa que agora eu estou tentando fazer bastante é analisar a situação. Por exemplo, tá numa discussão ali, mas eu fico pensando, por exemplo, se eu falar, eu vou estar agredindo alguém, eu vou estar, né, ultrapassando o limite ali da convivência, da boa convivência. E aí eu fico pensando, eu vou ter paz se eu não falar? Porque isso é uma coisa que eu tenho muito, assim, eu quero falar, e aí quando eu não consigo um momento pra falar, fica aquele negócio remoendo, sabe? Eu quero falar, porque às vezes é necessário que a gente entre num conflito. Quando a pessoa se posiciona de uma forma preconceituosa, homofóbica, machista, aí eu já me vejo no dever de falar, entendeu? Se ela vai absorver ou não sei, mas eu acho que assim, eu fiz minha parte. Se eu ver uma situação de preconceito e eu ficar calada, eu não vou ter paz. Sim. Né? Aí esse ponto da paz, né? Quando é que eu vou ter paz? E eu acho que se eu vou lá e defendo, porque aquilo é toda uma comunidade que eu acredito que estão sendo ofendidos, e eu vou lá e me posiciono em favor deles, defendo aquela causa, eu vou ter paz. Porque eu vou saber que eu agi conforme a minha consciência. A ideia, eu acho que justamente não é chegar tipo assim numa conclusão, num ponto final, tem que ser isso. Até porque dificilmente a gente tem uma resposta pronta, né? Convívio social nunca vai ter uma coisa pronta e acabada, uma receita de bolo que a gente vai fazer daquela forma. Mas o diálogo em si, né, é o que move essa transformação, é o que promove a transformação, é o diálogo. E a gente está fazendo isso. A gente está refletindo, poxa, realmente, em alguns momentos eu poderia ter agido assim, em outros momentos eu deveria ter falado, né? A minha conclusão disso tudo aqui, que a gente conversou inclusive, que eu levantei aqui, é que a gente tem que ter cuidado com os extremos, né? Saber sempre se colocar quando for necessário, mas ter cuidado na hora de se colocar, né? E como se colocar. Bom, acho que no final das contas o que fica assim de mais importante dessa reflexão é esse equilíbrio mesmo, sabe? Ficou muito aquele dilema, né, de quando eu preciso calar, quando eu preciso ficar mais na minha, evitar tentar ter razão acima de tudo, mas quando às vezes é preciso falar de fato e não tem como a gente fugir. A maneira como você se expressa precisa ser respeitosa, você precisa respeitar a opinião do outro em primeiro lugar, você precisa ser empático também, se colocar na posição do outro para entender aquele pensamento, entender aquele caminho e buscar equilibrar isso, né? Quando a gente consegue fazer isso, quando a gente conversa sobre isso e leva essa reflexão, acredito que a gente consegue promover aos poucos, né, essa mudança, essa transformação.